Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Observe que Jesus, quando fala isso, ele não está falando no contexto de vida de igreja. Muitos vão deixar de ir para a igreja. Muitos vão deixar de estar buscando a Deus nas igrejas. Jesus não está falando no sentido de igreja. O amor esfriar é no sentido de muitos não se submeter à palavra por causa do prazer do pecado, da satisfação, por não querer negar, nem renunciar, nem sofrer, nem padecer, fiel à palavra. É esse amor que vai esfriar. Não é o amor de vida de igreja. É o amor de se manter na verdade, na palavra. Então, quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, se você analisar o contexto, você vai ver que Jesus não está falando de vida de igreja. Jesus está falando da perseverança na palavra. Diante de perseguição, diante de calúnias, diante de ser ameaçado de morte, diante de perder a afinidade de pessoas, diante de perder amizades, se manter fiel à palavra, a Cristo. É aí quando Jesus vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse perseverar até o fim não é dentro de igreja cumprindo ritual, sacrifício e penitência religiosa dentro de obrigações e trabalho de igreja. Quando Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, não é no contexto de quem permanecer dentro de igreja, quem não se desviar de igreja, quem permanecer perseverando na vida de legalismo religioso de igreja. Não é nesse contexto que Jesus fala. Perseverar até o fim, para ser salvo, é se manter fiel a Ele na palavra dEle. Não se manter numa vida escravizada dentro de igreja. Vocês estão entendendo isso? Mas o povo coloca tudo isso no entendimento de vida de igreja. Eita, fulano saiu da igreja, fulano esfriou. Por que fulano esfriou? Não está mais indo para os cultos, não vai mais para as igrejas. Fulano está frio na fé. Eles julgam pela vida de igreja, só que estar esfriando na fé, abandonar a fé, não é sair de igreja, irmãos. É deixar o compromisso da palavra. É perder a direção da palavra. A palavra de Deus vai dizer que muitos vão apostatar da fé. E com essa apostasia vão se desviar de Cristo, do caminho da salvação. O que é apostatar da fé? É deixar a vida de igreja? As igrejas estão assim, abarrotadas. As igrejas, instituição religiosa, lugar físico geográfico, estão abarrotadas de gente. Esfriar, abandonar a fé, não é sair de igreja, não é deixar de estar nas igrejas, porque as igrejas estão lotadas de pessoas que abandonaram a fé, que estão fria o amor, que já se perderam de Deus, porque saíram do compromisso, da direção, da fidelidade a Cristo pela palavra. Não é porque saíram de igrejas. Não é porque deixaram de ir para as igrejas. As igrejas estão lotadas, porém, muitos mortos, perdidos de Deus, reprovados da fé, porque estão na apostasia. O amor a Deus já não tem mais. Já esfriou, gelou, congelou, porque o que estão vivendo dentro das igrejas não é a palavra de Deus, por onde tem que perseverar em Cristo, na doutrina dele. Então, quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, Jesus não está falando no sentido do povo deixar de ir para a igreja. O amor está frio, está desviado da fé, porque não está mais dentro da igreja. É por não estar mais com a palavra no seu entendimento, andando por ela, se submetendo a ela, para não pecar contra Deus,
para permanecer perseverando, sendo fiel até a morte, não negando o nome de Jesus e guardando a palavra. O amor de muitos esfriará e abandonará a fé, não é porque estão saindo de igreja, estão deixando de ir para as igrejas, é porque se perderam da fé, abandonaram a fé. Estão sendo guiados e instruídos por outros conceitos, princípios e doutrinas que não é a de Cristo, que não estão na palavra de Cristo, que não estão perseverando com a fé em Cristo. É com a fé do sistema religioso dentro das suas igrejas. As igrejas estão, ó, irmãos, o que tem de gente dentro das igrejas não é brincadeira não, irmão. As igrejas estão lotadas de pessoas para buscar suas satisfações, sua conveniência, sua vida de entretenimento dentro das igrejas. Agora, muitos estão mortos, frios e desviados da fé, perdidos da direção de Deus, porque não estão em Cristo. Estão nas igrejas, não em Cristo. É aí que entra o que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é estar com a vida escrava, devota, de dia, de noite, de manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, centralizando a vida e o viver dentro de igreja. Perseverar até o fim na fé é estar guardando a palavra de Deus aqui, para não se corromper com o bom entendimento, para não se deixar levedar da verdade do Evangelho, se perder da essência, da direção, do princípio, do valor do Evangelho. Perseverar é cuidar da nossa vida na doutrina de Cristo. Perseverar é observar quem está prevaricando e não persevera na doutrina de Cristo. Perseverar é se manter fiel a Cristo, guardando o Evangelho. E pode vir quem quiser que seja, pregando qualquer mensagem que não seja o Evangelho, é anátema, não receba. Perseverar é andar com a mente iluminada, dirigida, guiada por Cristo na sua palavra, para não se perder de Deus. Isso é perseverar até o fim, para alcançar no final do labor desta vida a salvação da nossa alma. Como disse Pedro, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. E a nossa fé, não dentro de vida, de sacrifício, de credo, de crença, de dogmas, de princípios, de igreja, de religião. A nossa fé em Cristo, para encontrar essa salvação. Porém, examine-se a você mesmo, se vocês permanecem na fé, ou se vocês já não estão reprovados dessa fé. Cuida na tua vida, na fé em Cristo, na doutrina de Cristo. Combate o bom combate da fé. Porque o trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja. As igrejas estão lotadas. As igrejas estão abarrotadas. Todo dia se abre mais uma. E o povo enche. O trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja. É tirar do conhecimento da verdade. É tirar da caminhada da fé. É tirar do senhorio e da direção de Cristo. É aí que nós temos que ser prudentes, perseverar e combater o bom combate da fé até acabar a carreira. Se manter fiel na verdade do Evangelho, por onde seremos salvos. Não é dentro de nenhuma igreja. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 2. Paulo vai dizer aos irmãos que se eles não permanecerem no Evangelho, não podem ser salvos. Paulo nunca orientou ninguém a perseverar para não deixar de ir para a igreja, para não deixar de estar na igreja. Paulo nunca orientou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. Paulo orientava os irmãos a estar firme, a estar alicerçado, perseverando em Cristo, na fé, na palavra, na esperança, na confiança, na certeza, na convicção daquilo que o Evangelho mostra, para que a nossa fé seja aceita por Deus, por onde vamos alcançar a salvação. O dom gratuito de Deus é por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não é mediante a vida dentro da igreja. Então, cuidado para não estar morto, frio, desviado da fé. Quando Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor será esfriado. A iniquidade é o abandono da fé, é perder a direção da palavra,
é não ter amor à palavra, é não se dedicar à palavra, é desprezar a palavra, é não se importar na direção da palavra. Isso é esfriar o amor. Amor para com Deus não é viver dentro de igreja. O amor para com Deus é guardar a palavra dele. Foi isso que Jesus ensinou. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. E muitos abandonou esse amor, esfriou esse amor, porque não estão mais sendo prudentes a estar ouvindo e praticando e guardando a palavra do Senhor Jesus na sua vida e no seu viver. Como Jesus vai dizer em Mateus 7, 23. O homem prudente é aquele que ouve, não só ouve, mas pratica, segue, se conduz na direção da palavra do Senhor Jesus Cristo. E persevera nele, com fervor, com firmeza, constante e abundante, com a fé, com a vida, com a direção no Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra. É isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, no versículo 58. Paulo vai dizer: meus irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Essa obra não é trabalho e vida de igreja. Essa obra é a fé em Cristo, que é a obra de Deus, por onde somos salvos. Paulo vai dizer: o galardão será real e verdadeiro no final da perseverança e da permanência nessa fé. Vamos alcançar essa salvação. Sejam firmes, constantes e abundantes. Não é em vida dentro de igreja, é em vida na direção, na iluminação, guiado pela palavra do Senhor. Não deixe o amor esfriar. Quantos homens que foram chamados para o compromisso no ministério, receberam a vocação, receberam a inteligência do alto, receberam a iluminação de Deus, e hoje largaram o compromisso com Deus, estão mortos, esfriou o amor por causa da iniquidade, que é a cobiça, a ganância, a avareza, o desejo, que tira o homem da vontade de Deus. Quantos estão corrompidos, apartados da verdade, porque estão trabalhando em causa de ganho? Fizeram do povo negócio, aonde estão lucrando, construindo seus comércios, chamado igreja, e convidando o povo com a mentira de que ali vão crer, vão receber, vão encontrar, vão ser de Deus. Quantos estão caídos nos laços de Satanás, abandonaram a vocação, enterraram o talento, se desviaram da fé, porque satisfazeram o seu desejo. Estão servindo, não é a Jesus como Senhor e Deus de suas vidas, estão servindo a Mamon, o Deus da riqueza, o dinheiro. É isso que eles têm no seu propósito, é conquistar e possuir e prosperar cada vez com mais e mais dinheiro para cumprir a cobiça e a avareza do seu coração, usando o povo como negócio dele, manipulando a mente do povo, falsificando a verdade do Evangelho e tirando o povo da fé, usando o nome de Deus em vão, sendo instrumento do reino das trevas. E muitos ainda estão pensando que são homens de Deus, que estão a serviço do reino de Deus, porque o diabo cega. Eles não conseguem ver a miséria que estão. O pecado cega. Davi estava cego. Foi preciso Deus enviar o profeta Natã. Não foi para fazer reteté, para a promessa, revelar da visão, não. Foi para pregar a verdade de Deus, para iluminar o entendimento de Davi, que estava se perdendo de Deus pelo pecado que cegou ele. O pecado cega. Faz o homem pensar que é de Deus, estando servindo o diabo. Faz o homem pensar que vai para o céu, estando na maldição do pecado. O pecado cega. É por onde Satanás cega o entendimento desse povo. Porque o Evangelho é a luz de Deus para iluminar o nosso entendimento. E o diabo trabalha para cegar o povo, para que o povo não tenha o conhecimento do Evangelho, para permanecer perdido, pensando que estão salvos. Cuidado.
Você pode já estar morto, pensando que está vivo. Você pode estar frio, gelado, pensando que está quente, fervoroso, servindo a Deus. Você pode estar bem longe de Deus, apostatado da fé, pensando que está servindo a Deus. Porque você está andando e sendo conduzido, instruído e guiado por movimentos, ventos de doutrina, doutrina de demônios, heresia de perdição. Você está fora dos princípios e do conceito do Evangelho de Cristo, adorando a Deus em vão, escravizado e submisso nos preceitos e princípios dos homens, que colocam como verdade de Deus para tirar vocês do caminho da salvação. Cuidado, cuida de ti, examina-se a ti mesmo, se permanece na fé, ou se não tem sido reprovado. Foi o que Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 5. Tu que está em pé, observa, ver se tu não está caído, irmão. Tu pensa que está em pé, e tu que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Cair é perder o entendimento da direção do Evangelho. Muitos estão dentro de igrejas lotadas, abarrotadas de pessoas, pensando que estão vivos, pensando que estão de pé, pensando que estão na fé, pensando que estão servindo a Deus, pensando que são de Deus, perdidos dentro das igrejas. Porque o que leva o homem a identificar-se com Deus, a ser aceito por Deus, não é a vida dele escravizada, centralizada dentro de igreja. Não é por igreja. É por crer e andar no Evangelho. Coisa para você, mais uma vez, que eu sempre estou dizendo aqui. Vida com Deus não é você estar dentro de nenhuma igreja. Seja... Vou repetir porque a internet caiu aqui. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho dito aqui constantemente. Vida com Deus não é você estar dentro de igreja, escravizando tua vida, sendo devoto, praticante, centralizando o teu viver dentro de igreja como se fosse para Deus. Vida com Deus não é dentro de nenhuma igreja, seja ela evangélica ou qualquer outra que seja. Vida com Deus não é você estar dentro de igreja, seja ela evangélica ou qualquer outra. É o Evangelho de Cristo estar dentro de você para que essa vida venha a ser possível, verdadeira e nascer no teu entendimento. Vida com Deus é o Evangelho entrar dentro de você, fazer a transformação de dentro para fora. Vida com Deus não é estar dentro de igreja evangélica, é o Evangelho de Cristo estar dentro de você, que é a luz de Deus que ilumina, a verdade de Deus que liberta, o poder de Deus para salvar a tua alma. É o Evangelho, não vida dentro de igrejas evangélicas ou qualquer outras. Amém? Foi boa essa instrução? Deu para você entender? Despertou você a pensar, raciocinar, analisar? E todo o objetivo é chamar a tua atenção para a verdade, para que tua mente seja iluminada, tu conheças a verdade e seja liberto em nome de Jesus. Amém?